Queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta para mais um estudo sobre o Livro dos Espíritos. Sejam bem-vindos. Como é de costume, vamos, antes do estudo, à nossa prece inicial. Então eu convido a todos nesse momento a fechar os olhos, a buscar a imagem do nosso amado Mestre Jesus. Vamos primeiramente nos dirigir a Ele, para que depois, humildemente, nós possamos convidá-lo a se aproximar de nós, para que nós sintamos a sua presença, guiando as nossas mentes, guiando os nossos sentimentos, pelos caminhos da descoberta dos conhecimentos de O Livro dos Espíritos, para que possamos assim, através da presença do Divino Amigo, aproveitarmos bem esse estudo e nos aproximarmos um pouco mais do Pai Celestial e do cumprimento de suas leis divinas. Que assim seja. Então, nós estamos agora iniciando o nosso estudo sobre o Livro dos Espíritos. Nós começaremos agora o estudo da terceira parte do primeiro livro, a terceira parte, ou o terceiro capítulo do primeiro livro de O Livro dos Espíritos, ou da primeira parte do Livro dos Espíritos, lembrando que ele é composto por 4 partes ou 4 livros, e dentro dessa primeira parte ou primeiro livro a gente tem agora o início do terceiro capítulo. Vamos lembrar rapidamente? No primeiro capítulo estudamos sobre Deus, tudo aquilo que a gente pode conhecer sobre Deus. Identificamos que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. E como causa primária de todas as coisas, Deus criou primeiramente os elementos gerais que nós estudamos no capítulo 2. Espírito e matéria. Espírito no sentido de princípio inteligente, um elemento geral do qual deriva a inteligência para a criação. E o outro princípio, o elemento material, o princípio material. Espírito enquanto princípio inteligente, matéria enquanto princípio material. Desses dois deriva tudo que nós conhecemos. Desses dois deriva a criação, que nós vamos começar a estudar hoje. Então, dentro desse capítulo da criação, bom, essa é a sequência, né? A sequência de raciocínio para o estudo. Começa com a fonte de tudo, a causa primária, Deus, os elementos gerais, os elementos mais básicos e suas propriedades íntimas, como a gente viu. Aprendemos a molécula, aprendemos a pensar a matéria no seu âmbito mais essencial, as propriedades essenciais da matéria, e chegamos até a sua fonte primeira, que é o fluido cósmico. Matéria etérea, matéria que é imperceptível para nós, espíritos encarnados aqui no planeta Terra. Então, estudamos essas propriedades essenciais saindo do mundo do micro, chegando ao macro. As propriedades essenciais do universo, como a gente vai fazer referência já já. E agora, então, a gente começa a trabalhar como as demais coisas foram sendo criadas, como se criou todo o resto. Então, dentro desse capítulo 3, que fala sobre a criação, nós teremos os itens formação dos mundos, formação dos seres vivos, e inclusive esses dois primeiros itens serão os itens que nós estudaremos hoje, partindo da questão 37 chegando até a questão 39. Então, hoje estudaremos esses dois itens, formação dos mundos, formação dos seres vivos. Depois temos povoamento da Terra, Adão, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos e, por fim, considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Então, como a gente pode perceber, o tema desse terceiro capítulo, sem dúvida nenhuma, é a criação, como está no título. A gente vai ver a criação desde o ponto de vista da formação dos mundos e dos seres vivos, como a gente vai ver hoje, até o momento da povoação ou povoamento da Terra,
e aí as diversidades humanas que compõem aqui o nosso planeta, a diversidade dos mundos, e tudo isso sempre nesse diálogo que é proposto pelos espíritos e por Kardec com os conhecimentos humanos já adquiridos através de outras filosofias, de outras religiões, através da ciência. Precisa haver esse diálogo constante da revelação espírita com o conhecimento humano adquirido através das nossas próprias faculdades, do nosso intelecto, enfim, da nossa capacidade de conhecer. Bom, então a partir de agora a gente pode começar a pensar um pouquinho melhor ou a explorar um pouquinho melhor o texto que Kardec nos traz. Vamos dar uma olhadinha nas questões, dar uma olhadinha na composição dos itens que a gente vai estudar. Começando pelo item Formação dos Mundos. Aqui a primeira coisa que Kardec apresenta não é uma questão, mas um texto seu. Notemos que aqui é um comentário de Kardec, está em destaque. E esse comentário de Kardec contém uma definição ou uma concepção sobre o que é o universo. Porque na sequência ele vai falar sobre isso. Inclusive esse pequeno texto de Kardec, esse parágrafo, nessas 3 linhas só que a gente tem aqui, trazem uma ideia de continuidade do texto em relação àquilo que vinha sendo tratado anteriormente. A gente já mostra daqui a pouquinho. E agora então a gente tem a sequência. Depois dessa apresentação, Kardec vai para as questões. Notemos, as questões 37 e 38 perguntam sobre a criação do universo. Olha aqui, questão 37, o universo foi criado ou existe como Deus de toda a eternidade? Na questão 38, como Deus criou o universo? Então, o tema aqui é a criação do universo. Se ele foi criado e como ele foi criado. Das questões que vão de 39 até 42, o tema é aquilo que compõe o universo, são os mundos. Esse é o tema das questões de 39 a 42. Como os mundos foram formados, qual a sua duração? Quanto tempo dura a formação de um mundo? E a gente vai poder explorar um pouco essas ideias. Vamos dar uma olhada rapidinho? Olha aqui, na questão 39, poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Seriam os cometas mundos em formação? Pode um mundo completamente formado desaparecer um dia? A gente pode conhecer o tempo que dura a formação de um mundo? Do nosso planeta Terra, por exemplo? Então esse é o tema dessas questões até a questão 42. E assim a gente fecha esse primeiro item que fala sobre a formação dos mundos. E aí a gente passa ao item seguinte. Primeiro, formação dos mundos em geral. Agora, formação dos seres vivos em relação, obviamente, àquilo que nos toca de forma mais direta. O nosso planeta, a Terra. Então, questões 43 até 45, a formação dos seres vivos aqui. Quando começou a Terra a ser povoada, de onde vieram os seres vivos que estão na Terra e onde estavam esses elementos orgânicos que permitiram a formação da vida na Terra antes de estarem aqui no nosso planeta. Aqui o tema das questões até 45. E as questões que vão de 46 até 49 vão tratar da forma mesmo de nascimento dos seres aqui na Terra. Eles nascem espontaneamente? Uma teoria que ainda era aceita na época de Kardec, ainda era estudada, ainda era colocada como uma possibilidade, a geração espontânea. Na questão 47, e a humanidade, como é que começou? Já estava entre os elementos orgânicos que compunham o planeta? Então, veja, como as coisas nascem, os seres em geral primeiro, depois a humanidade. E depois as 2 últimas perguntas são ainda relativas a esse tema. A 48 perguntando, né?
Se a gente pode conhecer a época em que o homem apareceu na Terra. E a 49 é uma curiosidade. Uma curiosidade que a gente vai. Ela está dentro desse contexto que a gente está estudando, claro, muito lógico, muito coerente, sempre o texto de Kardec, falando sobre o surgimento dos seres vivos na Terra. Ela está dentro desse contexto, mas ela traz uma curiosidade que a gente pode explorar um pouquinho ao final do nosso estudo de hoje. A gente vai deixar essa curiosidade lá para o final do nosso estudo. Bom, então vamos voltar ao início do texto agora, para a gente começar a explorar as informações que são dadas aqui pelos Espíritos e por Allan Kardec. Então vamos começar por essa concepção que Kardec dá para nós a respeito do que é o universo. Olha lá, ele vai dizer que o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e daqueles que não vemos. Abrange ainda todos os seres animados e inanimados, seres vivos ou não vivos, contemplando aquilo que aqui na Terra a gente chama de 3 reinos, né? Mineral, vegetal e animal. Contempla ainda, abrange ainda todos os astros que se movem no espaço, infinidade dos mundos, astros, seres vivos e inanimados, assim como os fluidos que o enchem. Bom, de onde Kardec tira essa concepção do universo para apresentar para a gente? A gente falava agora um pouquinho sobre a ideia de continuidade. Ele retira daqui, ó, do finalzinho do nosso estudo anterior, quando foram dadas as propriedades essenciais do espaço universal. Lembramos, né? A gente saiu do micro, das moléculas, do fluido universal e chegamos ao espaço universal que contém tudo isso, que contém toda a criação. Então, esse espaço universal onde está a criação, o que ele é? Quais são as suas principais propriedades? As suas propriedades essenciais. Ele é infinito e ele não contém o vácuo absoluto. Não contém o vazio. Então, ele é pleno, se a gente quiser assim. Ele é infinito, pleno, repleto, sem vazios. É assim que é esse espaço universal. Então, Kardec daqui tira essa concepção que ele nos apresenta no comecinho do capítulo 3. Esse universo que abrange, então, essa infinidade dos mundos. Que a gente vê e que a gente não vê. Por que a gente vê e que a gente não vê, né? A gente lembra que desde que o telescópio foi criado, foi inventado e que a gente começou a poder ver os astros, até hoje nós tivemos uma evolução, um progresso muito grande com esses instrumentos. Nós temos hoje telescópios como o Hubble, por exemplo, que estão viajando pelo espaço e tirando fotos, coletando imagens e dados do espaço e enviando para a Terra. Inclusive, quem quiser pode seguir o Instagram da NASA, Agência Espacial Norte-Americana. Quem tiver Instagram e quiser seguir, é uma maravilha. A gente consegue encontrar ali fotos que a NASA compartilha conosco, tiradas através desses telescópios, e que mostram para a gente a capacidade enorme de criação, de diversidade, de beleza, de organização, de harmonia que Deus colocou no universo. Então, isso é o que a gente pode ver agora. A gente podia ver menos na época de Kardec, anteriormente a ele menos ainda. Agora a gente está podendo ver cada vez mais e conhecer cada vez mais esses mundos e os elementos que os compõem. O que é uma beleza, né? É fascinante a gente poder ver tudo isso. Então, o universo abrange tudo isso, essa infinidade de mundos, abrange os astros que nós estamos começando a fotografar, a perceber agora, abrange seres animados, seres inanimados. Então, é o todo, é o tudo que foi criado. Isso é o universo na concepção que Kardec nos apresenta, que traz ao mesmo tempo a ideia de continuidade com o item anterior e que nos leva a pensar essa concepção para que a gente possa desenvolver aquilo que vem na sequência do capítulo 3 e que a gente vai começar a estudar a partir de agora,
começando pelas questões 37 e 38. Então, o universo ele foi criado ou é eterno assim como Deus? Então a gente já começa aqui com uma pergunta que pode ser comparada à questão de número 1 do Livro dos Espíritos, que tem uma referência muito clara aqui à questão de número 1, quando ali é definido Deus como criador de todas as coisas e, portanto, criador também do universo. Aqui já está praticamente respondida a questão só nessa relação que a gente faz entre as duas questões. Mas se é assim, dentro do texto do livro, né? Porque esse é um movimento lógico do texto do Livro dos Espíritos. Eu começo o livro dizendo Deus criou todas as coisas. Qual a necessidade de perguntar então se o universo foi criado ou se ele é eterno? Ora, por uma questão de coerência interna do texto, a resposta não poderia ser outra. Ela tem que ser: o universo foi criado. Deus criou todas as coisas. Então, por uma questão de coerência, a resposta tem que ser essa. Acontece que o texto conversa também com os conhecimentos humanos. O texto tem esse movimento interno, sua coerência interna, mas ele conversa também, como a gente dizia há pouco, com a nossa ciência, com outras religiões, com outras ideologias, com outras concepções a respeito da vida. Então é por isso que Kardec coloca o texto nesses termos, para que ele possa dialogar e apresentar a sua lógica, apresentar o seu conhecimento para outras concepções de vida, comparando-as. Mas tem um outro âmbito em que o texto também conversa. Ele tem o seu âmbito interno de diálogo, ele tem esse âmbito externo com outros conhecimentos sobre a vida, e ele tem um outro diálogo com outro tipo de conhecimento que está em cada um de nós. A gente terminou a introdução ao estudo da doutrina espírita, o texto introdutório do livro dos Espíritos, falando sobre uma mudança de paradigma para as nossas existências. Repensar a vida. E nesse momento, o livro dos Espíritos, não apenas nesse momento, durante todo o livro, mas aqui, especificamente, nós somos convidados a raciocinar, a refletir sobre isso. Então, nesse momento, estamos sendo convidados a repensar a nossa concepção de vida. O texto conversa também com nossa consciência. É isso que eu queria dizer. O texto conversa com a gente. E para a gente dizer que o universo é eterno, assim como Deus, teríamos que dizer que a matéria também é eterna. E sabemos que não é, que o princípio material foi criado. É por isso que os espíritos responderão que o universo não pode ter feito a si mesmo. E que ele não pode existir como Deus de toda a eternidade, senão não seria obra de Deus. Então a resposta não tem nenhuma surpresa para nós. Kardec completa, evocando a nossa razão agora. Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que não podendo ser também obra do acaso, há de ser obra de Deus. Então a gente teria que atribuir a criação do universo ou a ele mesmo, a matéria criando matéria, e aí então a pergunta seria: de onde veio a primeira matéria? Ela teria que ser eterna, assim como Deus. E também não pode ser fruto do acaso, como a gente já discutiu anteriormente. Então o movimento do texto, o movimento racional, lógico do texto nos diz: o universo foi criado por Deus. Outras concepções, pensar que a matéria é eterna, pensar que o universo é eterno, pode nos trazer um certo comodismo para nossa mente. Pensar que tudo sempre existiu é um pouco mais cômodo, claro. Por quê? Primeiramente, em relação ao estudo, a gente não precisa estudar a causa. Ora, a causa é a eternidade das coisas. As coisas são eternas, então sempre existiram, não tem causa. E a única, entre aspas, coisa que não tem causa é Deus. Deus não tem causa. Ele é eterno. Todo o resto foi criado. Então, se a gente pensa, voltando, né, ao contexto nosso aqui do universo, se a gente pensa que o universo é eterno, que ele não foi criado,
a gente não precisa pesquisar a sua origem e a gente não precisa também voltar para dentro de nós e combater o nosso orgulho, principalmente. Porque é o nosso orgulho que nos impede, como a gente já viu também aqui no livro, de pensar uma inteligência tão superior à nossa, tão superior à inteligência humana, que é capaz de criar o universo infinito, que a gente não é capaz de conhecer por completo ainda, que é capaz de criar essa harmonia, que é capaz de criar tudo isso que a gente está descobrindo a cada dia mais. E nos maravilhando com esse conteúdo. Então, olha os diálogos, né, do texto do Livro dos Espíritos, com o conhecimento, que deixa de ser racional em alguns momentos, dizendo que o universo é eterno. Ele não pode ser assim. A nossa razão nos diz isso. E que ele não pode ser obra do acaso. E depois conversando com o nosso íntimo, falando sobre Deus como Criador. E aí na questão 38, Kardec quer saber um pouco mais. Então ele diz, bom, ok, concordo, o universo foi criado, então como Deus criou o universo? E aí uma imagem maravilhosa que vai ser colocada aqui pelos espíritos superiores. Eles vão dizer que vão se servir de uma expressão corrente e vão dizer que o como Deus criou o universo pode ser explicado de uma forma simples. E esse simples fica bem, tem que ser muito bem entendido por nós, né? Deus criou o universo pela sua vontade, ele quis. Ele quis criar e criou. Pronto. A gente não precisa e não pode e não consegue ir além disso nesse momento. A gente vai ter que esperar para completar esse conhecimento. A gente vai ter que se conformar nesse instante em saber que Deus quis criar o universo. A vontade do Pai Celestial é que foi colocada em ação para a criação de tudo aquilo que a gente conhece. E aí eles vão citar algo que está nas nossas culturas mais antigas, citam a Gênese 1:3, a Gênesis, né, 1:3, quando a gente pode ler nesse livro, na Bíblia, Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Pronto. A gente está admitindo aqui, nesse momento, na questão 38, a ação de Deus sobre a criação. E depois as suas leis divinas regendo a matéria e o espírito, os dois princípios primeiros, princípio material, princípio espiritual. A vontade de Deus criando. Isso não pode mais ser surpresa para a gente e não pode ser estranho mais para nós, porque a gente já estudou anteriormente. Olha como é sábia a composição do Livro dos Espíritos, a apresentação das ideias. A gente já viu o modo como o princípio inteligente atua sobre a matéria mais pesada. É através do fluido universal. Então, qual a surpresa para a gente? Vejamos, né? Se o princípio inteligente tem capacidade de ação sobre a matéria, surpresa nenhuma de que a inteligência suprema e o poder supremo de Deus tenham criado as coisas dessa forma, apenas pela vontade. A vontade de Deus cria dois princípios que entram em contato um com o outro. Não há problema nenhum de separação entre essas coisas. A vontade de Deus se impõe sobre a sua criação, inclusive no momento da criação. Ele quer que seja criado. É criado. Ele quer que o elemento imaterial, o princípio inteligente, o espírito, conduza e se expresse, faça uso da matéria. Então coloca os dois em contato. Por que a gente pensaria que Deus não teria essa capacidade de criar e de manter-se em contato com sua criação através de suas leis? A presença de Deus em nossas vidas é assim assegurada nesse movimento do livro, inclusive usando essas palavras que remetem a culturas mais antigas e que trazem uma sabedoria muito grande. Como Deus criou? Através de sua vontade, dizendo, faça-se a luz. Então a luz foi feita. É claro que aqui a gente tem uma metáfora, né? Uma linguagem que não é uma linguagem literal,
mas é o que a nossa razão pode encontrar nesse momento. E se a gente for explorar essa ideia que está aqui por trás dessas palavras, a gente vai ver o quanto ela é profunda e o quanto ela já nos ensina. Aqui a gente tem o confronto entre luz e trevas. Aqui há um momento em que Deus separa luz e trevas. E a luz traz para a gente a ideia de que ela desperta para a gente, ela sensibiliza, por exemplo, o nosso órgão sensorial, a nossa faculdade sensorial mais importante, que é a visão. A gente só consegue ver quando há luz. E nesse momento da criação, Deus diz, faça-se a luz. Então, no momento da criação, a luz significa a separação entre trevas e a possibilidade de percepção. Significa a separação entre o nada e as coisas que estão sendo colocadas na marcha do progresso. Mais adiante, nós veremos que Jesus é a luz do mundo. Nos referimos assim ao divino mestre e amigo. Jesus como a luz do mundo, farol que guia a humanidade. Farol aqui na questão dos conhecimentos, dos ensinamentos, da sua doutrina inesquecível de amor e de fé que ele apresenta à humanidade, que deixa para nós como algo inesquecível. Inclusive separando a nossa história em antes e depois dele, como muito bem aponta Divaldo Pereira Franco por diversas vezes. Então Jesus como a luz do mundo, aquilo que nos guia pelo caminho reto, como condutor de nossos destinos. Vale lembrar ainda, para mais um exemplo, a época em que Kardec começa a formulação do Livro dos Espíritos é uma época em que nós costumamos ouvir muito a expressão o século das luzes. Olha só que interessante, século XVIII, século das luzes, que a gente pode considerar que começa ali, né, no século XVII, atravessa o século XVIII, vai chegar ao século XIX, enfim, uma época da humanidade na qual o avanço intelectual foi muito grande. Então, a luz aqui significa conhecimento, no bom e profundo sentido da palavra conhecimento. Então, olha só quanta coisa boa a gente consegue relacionar essa questão da luz. Deus diz, faça-se a luz. Faça-se a criação e que ela seja luz, que ela seja boa. Que cada um de nós, enquanto espíritos, filhos do Pai Celestial, sejamos luz a iluminar os nossos próprios caminhos e os caminhos daqueles que estão compartilhando conosco da romagem terrena. Então, no primeiro momento, pode parecer que a informação é pequena, é pouco dizer assim, Deus quis. Mas isso reflete para nós, insisto mais uma vez, a questão do poder de Deus em criar e em criar luz, primeiramente. Luz cria o princípio inteligente que é imaterial. Cria o fluido universal, pensado por muitos como sendo energia. Energia mais sutil, a fonte de toda energia, a fonte de toda matéria. Ótimo! Faça-se luz, que a partir de agora faça-se luz e faça-se o restante, guiado pela vontade suprema, pelo poder supremo, pelas leis supremas que refletem nada mais nada menos do que luz, do que bondade, do que justiça para os seres que Deus acabou de criar. Então é através dessa expressão de grande sabedoria que está no começo, e de profunda sabedoria, né, que está no começo do texto da Bíblia, da Gênesis, que a gente vai percebendo que há uma relação intrínseca de Deus com suas criaturas, uma relação profunda, inquebrantável de Deus com tudo aquilo que ele criou. Essa ideia muda a nossa existência. Essa concepção muda aquilo que a gente pensa a respeito da criação, a respeito da vida, a respeito de quem nós somos. Porque Deus mandou que fosse criada luz.
As trevas, ele deixou para que nós escolhêssemos, se quiséssemos, a partir do nosso livre-arbítrio. Estou me referindo, obviamente, a trevas no sentido espiritual, no sentido moral. Mas aí é uma responsabilidade nossa. Deus quer a luz e cria a luz, cria o bem. Que belíssima passagem, né, do Livro dos Espíritos para a gente aprofundar aí os nossos conhecimentos sobre Deus. Vamos passar um pouquinho adiante e explorar o contexto das questões que agora vêm na sequência, porque elas vão falar um pouquinho sobre essa formação agora dos mundos. A criação primeira, a gente já percebeu que está contida ainda dentro daquelas coisas que os espíritos superiores não puderam revelar de forma mais precisa para espíritos do nosso grau evolutivo. Então agora Kardec se conforma com essa expressão, com esse conhecimento que é dado, que, eu repito, não é pequeno, é um conhecimento importantíssimo para nós, é um conhecimento de relação íntima com Deus, e que agora a gente pode ter consciência dele e começar a conceber que tudo aquilo que está, que é um ser criado, desde o ínfimo até o macro da infinitude do universo, tudo está sob os cuidados de Deus e sob a sua condução. Bom, e não é qualquer condução, né? Ela é uma condução que tem aqueles atributos que a gente já viu anteriormente. Bondade, justiça, imutabilidade, assim por diante. Então, conformado com satisfeito, melhor dizendo, né, com essa informação, Kardec passa a formação, ao modo de formação dos mundos. Os componentes menores agora do universo. O universo como um todo foi feito pela vontade de Deus. E os mundos, como que eles foram criados? Como eles foram formados? A gente pode conhecer o modo de formação dos mundos? Bom, e aí então, tudo o que se pode dizer a esse respeito e que a gente pode compreender é que eles se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Então a ideia aqui é que a gente tem uma matéria cósmica que é disseminada no espaço, que está espalhada pelo espaço todo e que se condensa pela força da gravidade até formar os mundos. Isso é um conhecimento que é uma informação já da nossa ciência. Na época de Kardec, esse conhecimento era muito mais limitado, mas hoje a gente já sabe que acontece mesmo assim no universo. A matéria, que era uma matéria mais espalhada pelo universo, vamos dizer assim, para ficar mais simples, vai sendo atraída pela gravidade, vai se condensando até formar os mundos. Conhecimento aqui que o Livro dos Espíritos adiantou e que a nossa ciência foi descobrindo com o tempo. A questão de número 40 pergunta se os cometas são esse começo de condensação na matéria e se seriam mundos em via de formação. Eu vou direto à resposta dos espíritos para a gente comentar aqui o conjunto, pergunta e resposta. Os espíritos dizem isso está certo. E aqui a gente pode entender que eles respondem isso está certo, porque a gente vai compreender aqui que a nossa ciência já diz hoje que os cometas em si não são mundos em vias de formação. Eles não são isso. Mas uma outra parte aqui a gente pode pensar em concordar, porque eles são um começo de condensação da matéria. E aqui os espíritos superiores dirão, isso está certo. Eu vou parar a resposta por aqui, para a gente poder aprofundar um pouquinho essa questão. Porque, olha lá, Kardec perguntou na 39, a gente pode conhecer o modo de formação? Eles respondem, olha, para agora a gente pode dizer que a matéria disseminada, espalhada pelo universo, vai se condensando e formam os mundos. Formam talvez o que a gente chamaria hoje de planetas. E aí Kardec pergunta, olha, a gente observa cometas. Eles são esses mundos em formação? Eles são esse início de condensação da matéria? E notemos, né, que a pergunta ela é dupla. Os cometas são início de condensação da matéria? Interrogação. E depois a gente pode ter uma outra pergunta. Eles são mundos em vias de formação?
Então, para o conhecimento da época, e a gente vê que isso está na pergunta de Kardec, como agora se pensa? São os cometas como agora se pensa? E os espíritos aqui, eles, nesse momento, principalmente nesse momento, eles respeitam o conhecimento da época de Kardec, quando eles vão responder a essa questão. Eles respeitam aqui o conhecimento. E eles vão dizer, olha, isso está certo. E o que a gente aproveita hoje, em termos científicos, né, em termos de conhecimento mais científicos dessa questão, é realmente a questão deles serem esse início de condensação da matéria. Os astrônomos da época de Kardec podiam pensar que os cometas eram mundos em formação. E aí os espíritos concordam aqui com essa primeira ideia, que está na pergunta. E que primeira ideia é essa? A primeira ideia é a condensação. É que eles são o início de condensação da matéria. A outra parte, a nossa ciência hoje já disse que é diferente disso. A outra pergunta, né? Eles são mundos em via de formação? Não. O livro dos Espíritos está errado? Está desatualizado? De forma alguma. A gente só complementou a informação através da nossa ciência. Hoje a gente já sabe que os cometas são corpos gasosos. Eles são formados por gases congelados, que conforme recebem, né, o contato dos ventos solares, se aproximam de estrelas, de sóis, como o nosso, por exemplo, se dissolvem aos poucos e acabam formando aquela cauda. Inclusive a nossa ciência hoje estuda a possibilidade de que eles contenham água e moléculas que possam gerar a vida. Então, se eles se chocarem contendo esses elementos, água e moléculas que possam gerar a vida, se eles se chocarem com mundos que são inertes, eles podem levar a vida a esses mundos e, portanto, contribuir para com a formação desses mundos. Olha como a nossa ciência vai desvendando as coisas e vai aproximando o nosso conhecimento, muitas vezes, daquilo que o livro dos Espíritos nos diz. Então, apesar de ser uma doutrina revelada, e sendo uma doutrina revelada, de novo, ele conversa com a ciência e Kardec afirmou por diversas vezes, naquilo que a ciência disser que o livro descobrir que os ensinos dos Espíritos está errado, fique com a ciência. Fique com a ciência. Principalmente naquilo que diz respeito à ciência, né? Que é exatamente o que está sendo colocado aqui, formação de mundos, formação do planeta. Sempre lembrando que há objetivos espirituais por detrás dessas questões e que a gente está tentando explorar. Então aqui os espíritos concordam com essa primeira parte, com a primeira pergunta. Eles são a primeira condensação da matéria? São. Agora, tem uma coisa que os espíritos colocam aqui na resposta que a gente precisa se atentar bem. Olha só. Isso está certo, absurdo, porém acreditar-se na influência deles. Refiro-me, à influência que vulgarmente lhes atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Em certos fenômenos físicos. O que eles estão querendo dizer aqui, nesse momento, com essa questão? E a gente precisa ter a clareza aqui de ler o que está sendo colocado, né? A gente precisa compreender bem o que está sendo colocado aqui. Está sendo colocada a ideia de que os planetas, uma ideia muito corrente na época de Allan Kardec, a ideia de que os cometas e outros corpos celestes influenciam nos destinos, nas escolhas dos seres humanos. Então, o papel do nosso livre-arbítrio estaria aqui comprometido se nós fôssemos influenciados por corpos celestes que nos levariam a ter aquela ou essa atitude, aquela ou essa decisão. Isso comprometeria, de certa forma, o nosso livre-arbítrio e comprometeria outra coisa. Comprometeria o poder de Deus em guiar a nossa existência. Existiria algo que guiaria a nossa existência que não seria o poder de Deus, seriam cometas, seriam corpos celestes. Então, vejamos, né? Aqui fica uma advertência dos espíritos para a nossa vida. Os cometas e os demais corpos têm influência física,
ou seja, uma influência gravitacional. Influência se eles tiverem impacto de um com o outro. Influência estética, é bonito a gente ver um cometa. Mas outros tipos de influência não. Ok? Vamos adiante para os contextos das questões que vêm na sequência. Ideias interessantes para a gente, né? Um mundo pode desaparecer? Um mundo já completamente formado pode desaparecer? A resposta é sim. Deus renova os mundos, como renova os seres vivos. Aqui a comparação entre os planetas, os mundos e nós, seres vivos. Nós desencarnamos os nossos corpos pensando sempre, primeiramente, na questão material, né? Quando a gente está falando de mundos, a respeito de mundos. A gente está falando do elemento material. Então a gente desencarna, o nosso corpo físico se desagrega, se dissolve na natureza, e aquilo que fazia parte de nós passa a integrar outros seres vivos. Com os mundos acontece o mesmo. Um dia os mundos morrem. A sua matéria se desagrega, se dissemina no espaço, né, e voltam a fazer parte de matéria que pode ser agregada de novo em outras existências. É um pensamento, inclusive, muito bonito, até poético, que diz que, fazendo referência àquela teoria do Big Bang, que todos os elementos já estavam contidos naquela massa que estava assim colocada em um ponto único e que explodiu e foi disseminada por todo o universo. Os elementos básicos da criação estavam ali, segundo essa teoria. Então, nós somos formados, nós seres humanos contemos em nosso corpo físico o pó das estrelas, que são nada mais nada menos do que aqueles elementos materiais que estavam contidos naquela explosão, caso a teoria seja verdadeira. Então, a nossa ciência hoje sabe que daqui a algum tempo, daqui a alguns bilhões de anos, o nosso Sol vai morrer, ele vai deixar de ser o que ele é, vai engolir os planetas do nosso sistema solar, portanto, entre eles a Terra, e daí começa um novo ciclo de uma existência diferente para esses corpos celestes. Então a gente tem isso já na nossa ciência hoje, né? Essa questão também da renovação dos mundos, que está aqui na questão de número 41, e que tem por detrás de si, portanto, a ideia do progresso incessante para a criação. A lei do progresso está implícita aqui. Deus renova os mundos, como renova os seres vivos. E essa renovação se dá através, para o mundo material, dessa sequência, né, em que a matéria se desagrega e agrega. Uma série, poderíamos pensar numa série infinita de agregação e desagregação da matéria na formação dos mundos. Acho que seria razoável pensarmos isso, de acordo com a resposta que é dada aqui. E na questão 42, a última que fala sobre essas questões, a gente pode conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo? E a resposta é: nada te posso dizer a respeito. Ora, só Deus o sabe, e bem louco será quem pretenda sabê-lo ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Então aqui Kardec quis nos dar um referencial para a formação dos mundos, usando como referência o planeta Terra. E a resposta pode até decepcionar um pouquinho, né? Mas a gente lembra que os espíritos deixam muita coisa em aberto para o nosso conhecimento científico, para que a gente conquiste por nós mesmos. Essa resposta remete mais uma vez ao poder de Deus. E eu gostaria de manter o nosso foco nesse sentido aqui do texto. Porque todas essas questões trazem sim o nosso pensamento, ou levam, melhor dizendo, o nosso pensamento ao modo de formação do universo, ao modo de formação dos planetas e tudo mais. Mas notemos que o que sustenta tudo isso o tempo todo é a ideia do poder de Deus e da criação divina, que é algo que não pode ser conhecido completamente ainda por nós. Então a gente não precisa se decepcionar com essa resposta e, de novo, nem pensar que o Livro dos Espíritos errou nesse momento, porque a nossa ciência hoje já estima a idade do nosso planeta em 4,5 bilhões de anos.
E aí a gente teria que fazer diversas considerações para dizer o tempo que durou a formação do nosso planeta. Ora, isso já é uma coisa um pouco mais complicada, porque mesmo essa idade do nosso planeta, acredito que com bastante razoabilidade, né, com bastante proximidade, ela é ainda uma estimativa. Repito, ainda acredito que bastante razoável, que a nossa ciência já tem uma ideia muito boa a respeito dessa estimativa, né? Então, essa advertência dos espíritos vem mais no sentido do seguinte: olha, muitas vezes a gente pensa que conhece algo, então eles preferem deixar em suspenso isso por enquanto. Vamos deixar a formação dos mundos, esse tempo que dura, até porque a gente pode imaginar que para cada mundo essa formação levou um tempo diferente. E, na totalidade, então, se a gente pensar quanto dura a formação dos mundos, dura desde que Deus pôs a criação. Ainda tem mundos sendo formados. O universo é infinito, Deus não para a sua criação, então ainda está sendo formado. Dura a eternidade de Deus. Olha só aqui. Então, no sentido amplo, é impossível responder. Agora, no sentido individual, eles preferiram não tomar a Terra como exemplo, para que não houvessem mais equívocos futuramente, né? Então, idade estimada do nosso planeta, 4 bilhões e meio de anos. A vida nasce a partir de 3 bilhões de anos. A gente pode considerar que quando nasce a vida o planeta já estava formado? Sinceramente, não sei responder. Né? Talvez não haja consenso entre a nossa ciência ainda para responder isso. Talvez. Talvez haja, eu não sei. Eu sinceramente não sei. Mas esse não é o ponto aqui. O ponto é a gente ter consciência de que, em termos gerais, a formação dos mundos é algo que está dentro do conhecimento de Deus. Então, para considerar que a formação do planeta, do nosso planeta Terra, demorou 1 bilhão e meio de anos, para considerar que o começo da vida é o fim da formação do planeta, ele já é considerado um mundo formado, a gente tem como critério justamente o surgimento da vida. Quem garante que antes do surgimento da vida a gente já não poderia considerar ele um mundo plenamente formado? Então, né, nesse sentido que os espíritos respondem que é algo que não precisa ser respondido agora. A gente pode ter assim, tranquilidade em não avançar muito nisso, até porque a nossa ciência, o nosso conhecimento com o tempo a respeito dessas coisas virá. E virá com boas informações, como as informações que a gente já tem hoje, né? A respeito dos astros e tudo mais. Bom, vamos então agora às questões que falam sobre a povoação da Terra. Quando começou a Terra a ser povoada e de onde vieram para a Terra os seres vivos? Quando ela começou a ser povoada, olha lá, no começo tudo era caos, é um pouquinho daquilo que a gente se referia agora há pouco, né? Os elementos estavam em confusão, a Terra estava em formação. Uma massa se descola do Sol, e aí ela é muito quente, começa a se resfriar. Depois de muito tempo começa a se formar a atmosfera, os oceanos, enfim. Temos erupções vulcânicas, tempestades elétricas, furacões, tudo em grau assim, muito alto para que houvesse vida. Depois tudo se apazigua e começam a surgir os seres vivos apropriados ao estado do globo. Exatamente o que diz a nossa ciência hoje. Bom, de onde vieram para a Terra os seres vivos? E essa resposta é bem interessante. No início da formação, a Terra já continha os germes desses seres vivos. Já estavam aqui como sementinhas. Faltavam as condições ideais para eles viverem. Que condições ideais eram essas, né? A própria atmosfera, a qualidade da água dos oceanos, enquanto salinidade, temperatura e tudo mais, né? Que pode envolver a condição para alcalinidade, tudo aquilo que pode envolver a condição para o surgimento da vida, né? Águas do oceano, atmosfera e tudo mais. Então, as sementinhas dos seres vivos já estavam aqui. Olha o texto em destaque. Os princípios orgânicos se congregaram. Mesma coisa que acontece com os mundos. A matéria estava disseminada no espaço e a lei da gravidade a uniu. Os princípios orgânicos se congregaram, se aproximaram, se uniram.
desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados aqui na Terra, né? E formaram os germes de todos os seres vivos. Esses germes permaneceram inertes, como crisálidas, como sementes, né? Até o momento propício para que eles surgissem. Assim surgiram os seres vivos na Terra. Pronto, a explicação está dada na questão 44. Então, são primeiros germes, primeiras células construindo os primeiros seres vivos, dos quais os demais variaram. Uma teoria aqui da evolução dos seres, né? Que é a teoria darwiniana, que nasce praticamente junto com o Livro dos Espíritos. Ela nasce, salvo engano, 2 anos após o Livro dos Espíritos, a primeira publicação, né, do livro. 1857, o Livro dos Espíritos, salvo engano, 1859, a teoria darwiniana. Bom, e aí Kardec pergunta onde estavam esses elementos orgânicos antes da formação da Terra. Eu vou parar para fazer um breve comentário. Nós estamos estudando o livro do ponto de vista espiritual, lembremos disso, do ponto de vista da criação e da formação a partir de 2 princípios elementares. Então, quando Kardec pergunta onde estavam os elementos orgânicos para a formação, ele está se referindo aos elementos materiais e espirituais. Ele está se referindo a princípio inteligente e a princípio material. Não existe elemento orgânico sem os dois. Se não é matéria inerte, se não tiver o princípio inteligente, é matéria inerte, é reino mineral. Ok? Então, quando ele fala princípios orgânicos, ele já está considerando as duas coisas. Ele está considerando princípio inteligente e princípio material. Que a gente precisa sempre lembrar disso, né? Que a gente está estudando do ponto de vista espiritual. Condiz com o que a nossa ciência trouxe? Sim. Sabedoria divina permite que seja assim. Permite que a gente conheça pelos 2 âmbitos, pelo âmbito da revelação espiritual e pelo âmbito da ciência terrena. Vamos voltar à resposta agora. Onde estavam esses elementos, então, antes da formação da Terra? A gente já sabe. A gente já estudou, né, os itens anteriores. Eles estavam em estado de fluido no espaço. Ou no meio dos espíritos. No espaço, vírgula, no meio dos espíritos. Os 2 princípios. O princípio inteligente e o princípio material. Ou em outros planetas à espera da criação da Terra para começarem a existência nova em um novo globo. Surpresa nenhuma. O nosso mundo não é o mais antigo dos mundos. A gente sabe disso. Então já haviam esses elementos em outros lugares. Eu vou dar um destaque agora para o comentário de Kardec, na questão de número 45, quando o codificador nos diz que essa ideia que está sendo colocada pelos espíritos não deve nos causar surpresa, porque a gente vê acontecer isso aqui na Terra hoje. Olha lá, ó. A gente vê grãos de trigo germinarem depois de séculos. É uma experiência que a gente observa aqui na Terra. Há, pois, nesses germes um princípio latente de vitalidade, que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. Pronto, Kardec, num movimento rápido aqui, ele explicou para a gente tudo o que foi dito anteriormente. A Terra continha, quando ela foi criada, o princípio latente da vida. Ele ainda não estava ativo, ele estava latente, estava ali quietinho, adormecido. Então, as condições próprias da formação do globo chegaram em um instante que propiciou o início da vida. Pronto, e dali as coisas começaram a criar a variedade que a gente tem hoje. Primeiro em formas mais primitivas de vida e depois a vida como a gente conhece hoje, essa exuberância, essa variedade aqui no planeta Terra. Questão de número 46. E aqui é aquela questão que faz uma referência à criação espontânea, né? Como a gente já disse anteriormente, é uma teoria vigente na época de Kardec. Ainda há seres que nasçam espontaneamente? Perdão, amigos. Continuamos, né? Ainda há seres que nasçam espontaneamente? Sim. Então parece que a resposta concorda com a teoria da geração espontânea. Mas ela não concorda com a teoria da geração espontânea da época de Kardec. Não é isso. Vejamos a sequência do texto. Ainda há seres que nascem espontaneamente? Sim, vírgula.
mas o germe primitivo já existia em estado latente. Ele reafirma tudo aquilo que foi dito anteriormente. E explica na frente o que ele está querendo dizer com isso. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. E aí ele vai falar sobre os tecidos do corpo humano, de um cadáver, né? O corpo humano morre, e do tecido do corpo humano surgem os vermes que devoram a carne pútrida, aquela carne do cadáver que já não serve a mais nada. Então parece que eles desabrocharam por geração espontânea, mas não é isso. Olha, é um mundo minúsculo que dormita e se cria. Repetindo, o germe primitivo já estava lá em estado latente. Eles já estavam contidos no corpo ou na atmosfera, em qualquer lugar, para que eles começassem. Não é uma geração espontânea no sentido da teoria da época de Kardec, né? De que os seres surgiam espontaneamente, como diz a teoria, do nada, né? Às vezes. Então, o germe estava lá. É isso que é importante da gente lembrar. Então, eles estavam lá em estado latente, surgiram. Inclusive, questão aqui que reafirma o conhecimento atual sobre as células e os processos de reprodução. Olha só como o livro dos Espíritos vai adiantando coisas, né? Sendo cada vez assombrosamente atual, se a gente se atentar ao que está sendo colocado, né? Então, perguntas finais. A espécie humana também estava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre, na sua formação? Sim, veio ao seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem veio do limo da terra. Passagem bíblica conhecida, né? O homem foi formado do barro. Ora, os elementos para a formação da humanidade estavam contidos. Se a gente quiser pensar assim no barro, né? No nascimento, nos elementos primeiros do planeta Terra, naquele corpo que foi sendo criado e formado através do tempo. Questão 48. E agora, a gente pode saber a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Não, os cálculos são quiméricos. Novamente, não vamos explorar mais com profundidade, né? Não vamos ficar nos alongando muito nessa ideia, né? Que está sendo colocada aqui. Hoje, novamente, a nossa ciência estima o nascimento dos seres vivos, a época do nascimento dos seres vivos, a época do nascimento do homem. A ciência vai caminhando cada vez mais no conhecimento sobre essa questão. Para a época de Kardec, escolheram não responder. E cada vez mais a gente vai vendo que é preciso ter paciência com essas coisas, porque às vezes o que a ciência descobre não está exatamente correto, ou totalmente correto. Precisam vir conhecimentos à frente que melhoram esse conhecimento, que refazem os princípios, que desenvolvem teorias mais coerentes. Então, todos os cálculos são quiméricos para essa época de Kardec. Para nós agora isso vai sendo melhorado, vai sendo conquistado, vai sendo ampliado, né? Muito bem, vamos à questão última, a questão 49, que contém aquela curiosidade a qual eu me referi no início do estudo. Olha que interessante. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens, como na origem dos tempos? Por que a humanidade não começa de novo aqui na Terra do seu princípio? Isso Kardec está querendo saber, né? Resposta: o princípio das coisas está nos segredos de Deus. Outra vez, né? É o ponto de vista espiritual de uma filosofia revelada que está sendo privilegiado aqui. Então, o princípio aqui, a gente tem que pensar em princípio, no princípio mesmo. No princípio de verdade. Não no princípio que veio após o faça-se a luz. Cada coisa teve o seu princípio após o faça-se a luz. Então, conhecer esse princípio mesmo de cada coisa após o faça-se a luz é algo que está nos segredos de Deus. Entretanto, olha só, tem aqui, né, uma adversativa, aqui, né, conjunção adversativa. Né? Entretanto, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Por isso que a gente não tem mais hoje dinossauro aqui no planeta Terra. Porque num primeiro momento esses seres foram formados
para as condições daquele mundo que era a Terra há milhares de anos atrás, há bilhões de anos atrás, né? Os primeiros seres, depois os dinossauros, assim por diante. Então, os homens primitivos tinham as suas características. Por que não se forma mais homens primitivos, como no começo? Aqui está a explicação. Porque, uma vez formados, eles absorvem os elementos necessários à sua formação. Depois disso, não tem mais esses elementos primeiros. Esses elementos são modificados a partir da lei da reprodução. E então, tudo vai se modificando. Para a gente ter um exemplo palpável disso, e que isso está condizente com a nossa ciência, até pouco tempo atrás a gente pensava que a nossa espécie, a espécie humana, ela era cientificamente chamada de Homo sapiens sapiens. Nós éramos Homo sapiens. Recentemente a nossa ciência descobriu que o Homo sapiens teve um cruzamento com outra espécie, com os neandertais. Homo sapiens neandertalensis. Pronto, neandertalensis. Uma palavra difícil, né? Pelo menos para mim. Então, a gente tem uma parte pequena da nossa genética, isso só foi assim conquistado, né? Esse conhecimento só foi alcançado com o desenvolvimento do conhecimento genético, mas hoje ele já é um conhecimento interessante para a gente. E aqui, seguro, né? Que remete a isso que o Livro dos Espíritos está dizendo. Olha, no começo foram criados homens primitivos, neandertais, sapiens, e ali estavam nesses homens os elementos, se é que esses foram os primeiros, né? Não sei. Estavam nesses homens os elementos da criação primeira da humanidade. Depois, duas leis imperam, e são leis divinas. Por isso que conhecer o princípio das coisas é algo muito complicado para a gente. Duas leis imperam. Primeiro, aqui para os seres orgânicos, as leis da reprodução. Como eles disseram aqui. Essas espécies se cruzam e nasce uma nova espécie. Ou uma espécie com característica diferente das duas anteriores que a geraram. Ora, e aí aqueles elementos primeiros se perdem. Então, duas leis. Reprodução e progresso. Por isso que para a gente é difícil conhecer o princípio das coisas. Progresso e reprodução. A nossa genética está explorando isso agora. Ainda não achamos aquilo que tanto se procura, o elo perdido, né? A teoria de elo perdido para diversas coisas, inclusive para a evolução humana, procurado por Darwin, né? De onde o homem teria saído da espécie dos primatas para ser o que ele é. Bom, então, a origem das coisas, origem mesmo, é difícil da gente saber, porque o corpo também progride com o espírito. A gente precisa lembrar disso. O espírito progride, o corpo progride, o princípio inteligente progride, o elemento material que ele domina e sobre o qual ele exerce a sua influência também progride. E aí a gente chega num ponto do nosso progresso espiritual em que é difícil para a gente chegar nesses princípios. Mas um dia chegaremos. A gente tem que ter essa paciência, essa consciência, essa humildade de aceitarmos esse nosso lugar. E lembrarmos que há um plano divino para a criação do universo, para a manutenção do universo. Eu gostaria de encerrar o nosso estudo hoje com essa ideia. Há um plano divino, há o poder divino, há a atuação, a vontade divina colocada, as leis divinas colocadas sobre o universo. Isso se reflete na criação do universo, na criação dos seres vivos, na formação dos mundos, na formação da humanidade, se reflete em tudo. E nós, estudando o Livro dos Espíritos, temos esse vislumbre do que é o poder de Deus e podemos começar a admitir a ação de Deus sobre tudo que foi criado. E agora fica a nossa reflexão final. Por que será que às vezes a gente tem tanta dificuldade em permitir ou em admitir essa mesma ação divina em nós? Permitir que o poder da vontade, da bondade, do plano de Deus, do progresso, se faça em nós. Do bem, da luz, como a gente se referiu há pouco.
Por que que a gente tem tanta dificuldade assim? Um pouco por causa do nosso orgulho, do nosso egoísmo, das nossas más inclinações, que são atendidas pelo nosso livre-arbítrio e que precisam ser corrigidas, né, pelo progresso moral e intelectual. Um pouco por causa disso. Um outro tanto por uma, às vezes, concepção equivocada que nós temos sobre Deus Pai. Para exemplificar isso, eu vou trazer uma passagem do livro de Andrei Moreira, o livro que tem o título Cura e Autocura. Quando Andrei Moreira vai tratar sobre o perdão nesse livro, ele diz que nós temos uma dificuldade de perdoarmos a nós mesmos, porque nós temos o que eu vou chamar aqui de mecanismo psicológico, que nos leva ao seguinte comportamento. A gente imita muitas vezes alguns comportamentos e características de nossos pais, porque nós temos os pais como referencial para as nossas vidas. Isso é comum para nós humanos. Andrei Moreira diz que esse mesmo mecanismo faz com que nós imitemos o Deus que é o Deus de nossa concepção. E se nós achamos em algum momento que Deus não é um Deus que perdoa sempre, e por contrário, é um Deus punitivo, é um Deus que pune em vez de educar, é um Deus que é severo na punição, aí nós passamos a nos punir e a deixar de nos perdoar. Porque, segundo a nossa concepção, é um comportamento de Deus. Se Deus faz isso, nós também temos que fazer. Olha só como que a nossa concepção do que é Deus muda o nosso âmbito interno. Muda a nossa capacidade de perdoar a nós e ao próximo. Nós estamos estudando aqui uma parte do Livro dos Espíritos que provoca em nós essa aproximação com Deus do jeito que Ele é. Poder criador. Poder de criação de luz. Criação do bem. Criação da oportunidade nova. Dando inúmeras reencarnações, infinitas reencarnações a seus filhos. Dando a seus filhos seu amparo, seus braços amorosos, sua misericórdia, seu amor, sua justiça. E é isso que a gente precisa aprender a perceber na criação, essa harmonia, essa luz, essa justiça, essa paz, essa sabedoria, para que isso seja recriado em nós mesmos, para que a gente tenha em Deus o Pai de suprema justiça e bondade, e que possamos, por nossa vez, nos darmos chance de progredir, nos darmos chance de viver em um mundo preparado para o nosso progresso, para o nosso bem, para a nossa felicidade, para a nossa aproximação com o Pai Celestial, que é, por sua vez, supremo amor, suprema bondade, suprema justiça. Então, que o olhar espiritual do Livro dos Espíritos a respeito da criação ressoe no nosso íntimo, porque somos criaturas também. Que deixamos que se faça em nós a luz e que, por nossa vez, possamos refleti-la no limite das nossas capacidades e da nossa aproximação com o Pai Celestial para todas as criaturas que convivem conosco. Muito obrigado, queridos irmãos e irmãs, pela companhia no estudo, por mais essa jornada, né, no estudo do Livro dos Espíritos. Fica o nosso abraço fraterno e o convite para o próximo encontro. Até logo mais.